Estamos chegando com o quadro Nossa Gente. Nós estamos aqui na Sanga Fundo. O quadro Nossa Gente foi fundado no jornal A Fonte, quando a gente ainda era proprietário e trazia na escrita, né, as histórias de pessoas que fizeram a história e continuam fazendo a história de São Cepé. Uma reportagem sempre tem que aparecer um cachorro, né? E aqui nós temos um companheiro que é o melhor companheiro da gente. E eu estou hoje aqui na Sanga Funda, na propriedade do seu Ivo Vasconcelos. Completou no dia 30, pertinho do aniversário de São Cepé, ele completou 99 anos. Boa tarde, seu Ivo. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Bem. Obrigado por me receber aqui. Não há de quê. Tá certo. Vamos contar então um pouco da sua história, chegando a 99 anos, é isso? Eu, em primeiro lugar, o cara tem que cortar os vícios e ter hora para se alimentar, dormir e levantar. Primeiro, para ir longe. E se tem que comer 2 pratos de comida, coma um bem temperado. Bem temperado. E não comer demais também, né? Não demais. Com 7 anos, eu fui para a roça com o meu pai. Já trabalhava desde cedo, né? Ele levava e quando o sol esquentava, ele botava um casaco no pé de milho assim e eu sentava na sombra assim, para não pegar o sol quente. Certo. E começou a trabalhar desde cedo, né? Desde cedo. Não fez mal nenhum. Não. Hoje em dia não quero que a gurizada trabalhe, fique preocupada, aquelas coisas todas, que não pode dar trabalho para criança cedo. E o nosso alimento, naquele tempo, a minha mãe fazia os pão de rolão, assim, grande, e tirava o leite na mangueira e dava cru para nós tomar, cada um com um bolo assim e 1 litro de leite. E nós saía para a roça para trabalhar. Agora me diga, esse é o segredo de tomar leite cru? O que lhe fez chegar com essa lucidez, com essa vitalidade aos 99 anos? Mas de primeiro, no tempo que eu me criei, não havia vacina de espécie nenhuma para o gado. As vacas eram tudo no trato, assim, ó. Sim. Comendo milho, não tem essas coisas que hoje tem, né? E hoje o gado é todo envenenado dessas barbaridades de injeção que existe, não? Verdade, é verdade. E então, quer dizer que tem que ser fervido. Certo. Seu Ivo, o senhor nasceu em 1926. 1926, aonde? Eu nasci lá em São Rafael. São Rafael. Naquele tempo não havia hospital, não havia nada. Certo. Tinha as mulheres entendidas. Certo. Como é que era o nome do seu pai? Valentim Vasconcelos. E da mãe? Francisca Teixeira. E quantos irmãos o senhor tinha? Eram 11, 7 irmãs e 4 homens. Certo. E desde pequeno, o senhor é um produtor rural, desde pequeno o senhor já ajudava o pai desde pequeno, é isso? Sim, me criei na roça junto com o meu pai, trabalhando, plantando milho, trigo, e feijão e tudo. E nós, naquele tempo não havia colégio. Então tinha umas professoras que lecionavam num determinado lugar, o outro. A última professora que nós fomos, nós levava quase 1 hora a cavalo para ir lá. Eu aprendi o primeiro livro só e não deu mais. Olha só. E falar em escola, me disseram que o senhor fez uma escola aqui, depois de muito tempo aqui, verdade? Fiz no tempo do governo do prefeito, aquele que morreu há pouco tempo. O José Maria Picada. É o José Maria Picada. No tempo do seu Picada, naquele tempo eu levantei fiz uma casa ali e botei um colégio e veio a professora. Era tapada de criança aqui na frente da casa. Ela lecionou, não me lembro quantos anos aqui. E depois foram crescendo, foram indo. E aí passaram o colégio lá para a beira da estrada, lá naquele... Certo. Onde está. Mas o senhor já estava preocupado naquela época com a educação, né? Sim, sempre foi. Sempre. Eu ensinei os filhos a trabalhar, mas eu botei depois, passei lá para o colégio São Cepé, desembarcava um na linha, desembarcava um e embarcava outros. Certo. E o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 10 filhos. 10 filhos. 7 filhos homens e 3 meninas. Geralmente pai e mãe diz que não gosta de dizer que tem preferência por um, por outro, todos são filhos. Como é que foi? Como é que é a criação com seus filhos? Eu dei a criação parelha. Todos, para mim, eles me respeitam, chego e se estão todos aí, não tem diferença de um para o outro.
Certo. Tudo é igual. E como é que foi a criação desses filhos? Ah, é. Que hoje em dia tá bem complicado, né? Tá, Criar uma família. Eu trazia eles reto, ensinei. Quando eles estavam errados, eu não dava em filho, eu fazia sentar e dava o conselho e mostrava para eles como é que era. E digo, e vocês me obedeçam porque o rei está ali. Mas nunca precisou, né? Não, nunca precisou. E aí eu fui me escapando, fui indo. E criou todos bem. E criei todos bem. Porque hoje em dia não é fácil. Hoje em dia as crianças chegam, não dão benção para o padrinho, para a madrinha, para o vô, né? E vão dando um coice numa coisa, outro noutra. O vô entrando não é preciso, mas tem que haver respeito, senhor. Exatamente. Bom, agora me conte, o senhor disse que o senhor foi carreteiro e carreteava muito. E tem muitas histórias de carreta para nos contar, né? Eu toquei carreta de toldada, daquelas de 30 sacos de arroz, daqui da Coxilha Verde para o Pastatuna. Lá no formigueiro. No formigueiro de peão por dia. E toquei muito. E naquela época o pessoal andava muito de carreta, né? Tanto é que ele gerou o nome de formigueiro. Era carreta com uma junta de boi para passear e uma carroça de 4 rodas com 2 cavalos. Certo. Para passear. Tudo assim. Pois é. E como é que se chega a essa vitalidade de 99 anos? O senhor está aqui forte, firme? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito que seja que eu quando tinha 52 ou 53 anos eu andei muito doente e o filho mais velho estava servindo e eu pedi para ele marcar uma consulta lá no exército com um doutor de lá. E ele marcou e eu fui lá. E ele me explicou tudo como é que era para ir aos 80, 90 anos, como é que era. Desde o alimento ele me explicou como é. Se alimenta bem sempre? Ah, sempre. Viste, o senhor tem algum? Fuma, bebe? Eu não fumo, não bebo, não jogo, nada. Eu só tomo água e às 10 horas eu tomo um chimarrão com chá. E tá aí o segredo então, para chegar aos 99. Eu sei que o senhor está há 75 anos morando aqui, né? Ó, tá chegando um neto famoso aí, ó. Tá. Esse é o neto famoso. O senhor, aliás, tem 19 netos, 14 bisnetos, né? 19 netos e 14 bisnetos, né? Mas o mais famoso é o que chegou agora aí buzinando, que é o Diori, que trabalha na Rádio Gaúcha, né? É orgulho pro senhor? Sim, é orgulho. Mas eu não diferenço ele dos outros, eu trato eles todos igual. Mesmo que trabalhe na rádio, na maior emissora de rádio do Rio Grande do Sul? Não. E umas do Brasil? Deus abençoou ele que ele conseguiu esse posto, mas o tratamento dos netos é todos igual. E todos igual. Agora é um orgulho, né, ver ele nessa profissão. É verdade. É? Não, para mim é. E os outros, barbaridade. Eu quero um bem, os meus netos e as minhas netas que o senhor nem imagina. Tá bem, então. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ter que interromper essa entrevista e vou registrar a chegada do Diori, que ele tá chegando aqui, pois né? Não. Ele e a Andressa, aliás, os dois trabalham na Rádio Gaúcha, Trabalho. né? E depois nós vamos seguir essa história aqui, tá bom? Tá bom. Porque eu tenho que lhe perguntar mais coisa. Tá. Porque o senhor era entregador de leite, entregava leite de carroça de primeiro, depois passou a entregar de ônibus. E também eu lembro que o senhor teve 2 acidentes, caiu num cavalo, quebrou perna. O senhor teve um acidente com um ônibus. Foi. E tá aqui firme e forte. O senhor vai contar essa história pra nós, tá bom? Tá. Aí, tá chegando ele, ó. Vamos dar um oi pro Biso. Ô, gurizão. Oi, Biso. Como vai, meu filho? Como é que tá o senhor? Bem, obrigado. Bem. Deus abençoe. Amém, que nós todos. Beijo a vovô, meu filho. Beijo. Como é que o senhor tá? Como vai a senhora? Parabéns. Obrigado. Muita saúde, mais. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, vovô. Manda um beijinho pro Biso. Seu Ivo, vamos contar aquela parte então que eu lhe falei, que o senhor teve 2 acidentes, o senhor quebrou a perna e teve um atropelamento com um ônibus mais ainda no pé. Como é que foi isso? Conta a história primeiro do cavalo. O cavalo se assustou comigo, ele foi pular uma valeta que tinha e não sei lá como é que houve, ele empinou-se comigo, tá vendo? E eu vi que o cavalo vinha, caía por cima de mim, né? E eu me agarrei assim, com as mãos na grama e me arrastei. Porque eu vi que o
ele ia cair bem nos meus peitos. E aí com o negócio de eu me arrastar, caiu aqui, pegou esta perna aqui. Aham. Tá vendo? E tinha uma valeta e ela afundou para baixo. E o senhor estava sozinho e longe de casa. Sozinho, longe de casa. E como é que o senhor fez? Eu fiz o seguinte, eu levantei, o cavalo levantou, quando o cavalo levantou, eu manoteei e peguei a rédea para ele não disparar. Segurei o cavalo. Aham. E levantei assim meio marimbundo e coisa. E aí eu levei o pensamento para cima, porque eu sempre pensei em Deus Nosso Senhor. Né? Sempre. Eu sou um homem muito, acredito muito em Deus Nosso Senhor. Barbaridade. Sempre. A fé tem que estar junto, né? É, levantei o pensamento e pedi uma ajuda para Deus Nosso Senhor, que me ajudasse. E aí o senhor buscou E socorro. aí eu recebi a intuição para montar cavalo. E aí eu consegui, Mesmo com a perna quebrada. com a perna quebrada, eu conseguia botar esse pé no estribo e esse outro, eu levei o braço devagarzinho e trouxe pelo anca do cavalo e montei. E dei rédea. E foi procurar ajuda. E vim a cavalo Aonde? até a casa do seu Olmar ali, Olmar Scher. E eles me tiraram de cima do cavalo, botaram num alto, cruzei em casa e disse fui para o hospital. Certo. E depois para Santa Maria, né? Fui para Santa Maria. E teve uma história que o senhor quebrou também o pé no ônibus, um ônibus lhe atropelou na rodoviária, foi isso? Eu ia chegando na rodoviária, estava entupido de gente. E eu não vi, mas disse que o homem vinha conversando, não sei com quem, no ônibus. E quando ele viu, e aí que eu olho assim, mas não me pega pelo encheio, porque Deus me ajudou. E ainda me pegou aqui do pneu no pé. Aham. Quebrou o pé também. Abriu tudo. Aham. Passou por tudo isso. Tudo. O senhor entregava leite na cidade, né? Por Sim. isso que é a questão do ônibus também. O senhor primeiro entregava de carroça, mas depois ia de ônibus. A linha do ônibus que vinha em Santa Maria. Os filhos foram se criando e foram saindo para trabalhar, para o exército. E aí eu fui ficando meio só e aí resolvi entregar Leite. leite de ônibus. Aham. Saía mais barato. E eu lembro, eu era pequeno, o senhor deixava lá na loja do meu pai, os carros, quando entregava, né? Que tinha que entregar na cidade, né? Bons tempos aquele, né, seu Ivo? Bom tempo. Tempo O bom. tempo de antigamente era melhor que agora ou não? O que o senhor me diz? Olha, hoje eu às vezes fico em dúvida, porque hoje tem todo o recurso, tem toda a facilidade para trabalhar, então eu acho que é mais fácil hoje, mas o cara tem que ter a cabeça no lugar. O senhor estranha as coisas de hoje em dia ou não? Não estranho Não estranha? muito. Não, eu estranho o gesto do povo lidar. Às vezes eu acho que facilito, tem tudo nas mãos e estão reclamando. Estão sempre reclamando, né? Não. E antes era dificultoso, né? Era muito difícil. Não, o cara de primeiro, se ele tinha que fazer qualquer coisa, ele tinha que meter a cara. Senão não fazia nada. Tá certo. Mas tá bem então, seu Ivo. Então a gente quer lhe agradecer aqui por nos receber, tá bom? Muito e bem. contar um pouco dessa história. E que Deus lhe ilumine, o senhor, a família, mas especialmente o senhor, para chegar aos 100 anos e Amém. que se comemore esses 100 anos, tá bem? Tá bom. Não, mas eu tenho uma fé com Deus Nosso Senhor que não é brinquedo. Tá certo. Só uma coisa mais, o senhor dorme cedo, levanta cedo, como é que é a sua rotina diária? Eu não deito, é difícil eu deitar antes das 10 horas. Aham. Eu entro no meu quarto e eu tenho a minha santa, Nossa Senhora no meu quarto, a imagem. Eu pego na mão, eu rezo meia hora para mim e toda a minha família, para nos defender, nos dar saúde e nos defender de tudo que não presta. A espiritualidade está na sua vida então. Eu tenho essa devoção comigo. Certo. E eu coloco... E levanta cedo? Às 6 horas, 6h30 eu estou de Já pé. está tomando chimarrão? Tô. Oh, beleza. Seu Ivo, muito obrigado então Tá por nos certo. receber, tá bom? Muito bem, e sempre às ordens. Tá bom então. E agora eu vou conversar com o Neto, né? Que é Tá famoso, né? Que é o Diori, que é nosso colega também de comunicação. Que tá com a esposa Andressa também, que trabalha na Rádio Gaúcha, né? E então, essa foi a nossa reportagem aí com o seu Ivo Vasconcelos, 99 anos, tá aqui firme, forte, né? E fez parte do quadro Nossa Gente. Muito bem, complementando essa nossa reportagem do quadro Nossa Gente, iniciado lá no Jornal La Fonte, quando a gente era proprietário do Jornal La Fonte, e seguindo aqui pela JGTV, que conta a história de pessoas que fizeram, e com o caso do seu Ivo, continua fazendo a história de São Cepé.
E como vocês viram, durante a entrevista, chegou carro buzinando, cachorro latindo. Aqui o Diori Vasconcelos, comunicador do Grupo RBS, jornalista. Veio com a esposa Andressa, que também é jornalista da Rádio Gaúcha. E veio dar um abraço no vô, né, Diori? Tudo bem? Prazer ter vindo. Tudo certo, prazer é meu, não posso faltar. Esse é o evento do ano pra gente aqui sempre. E a casa está sempre assim, cheia, todos os filhos, são 10 filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Inclusive, uma delas, a minha filha, está lá no fundo agora dando milho para as galinhas lá, se divertindo, brincando um pouco. E é maravilhoso estar aqui, né? Porque eu cresci aqui, né, Garcia? Então, voltar para São Cepé, para a casa do vô, para esse local onde ele está aí há 99 anos nessa cidade, é muito especial porque me traz um pouco de nostalgia também do que eu vivi na minha infância. E o que te traz da tua infância, o que remete ao teu avô? Tem algum momento, algum fato que ele te marca e tu procura carregar para a tua vida? Basicamente, assim, são 2 momentos que me remetem ao vô e que remetem a essa convivência familiar que a gente tem aqui. E sempre foi assim, uma família muito unida, muito próxima, uma família que sempre esteve junto. E os 2 momentos são os seguintes. O primeiro é que eu morei em São Cepé até os 7 anos de idade. E depois eu fui morar no litoral a partir disso. Então, enquanto eu morava em São Cepé, aqui era um ponto de referência, onde eu vinha, tinha espaço para correr, espaço para brincar. Chegava aqui, a primeira coisa que eu queria fazer era colher ovo, sabe? Minha mãe conta sempre, meu pai também, sempre contam que quando eu tinha mais ou menos a idade da minha filha, 2 anos, talvez 3, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vinha para cá, os porcos estavam soltos aqui, e aí eu gostava de agarrar o rabo dos porcos e eles saíam correndo, eu saía arrastando na terra, e aí todo mundo ficava apavorado, pensando que ia tomar uma mordida, ia tomar uma ruim, ia tomar um tombo, ia machucar. E estamos aí, né, sobrevivendo até hoje. Depois dos 7 anos, quando eu fui morar em Osório, aí eu vinha para cá passar férias. E aí morando no litoral, eu era maior já e tudo mais, então era uma vida muito urbana lá em Osório, no litoral. E quando eu vinha para cá, era um momento que eu passava, sei lá, 20 dias, às vezes um mês aqui de férias. E era o período que eu não usava chinelo, que eu ficava andando de pé descalço na terra, que a gente ia pescar no açude, a gente ia tomar banho de açude. Então, o que me traz de lembrança é essa vivência boa da minha infância, de quem pôde aproveitar isso tudo aqui, de quem estava perto da família. E hoje, né, Diori, hoje em dia não se tem mais, se perdeu muita coisa, né? O jogo de bolita, essa brincadeira nas casas dos avós, enfim, né? Tanta coisa legal, né? Eu tô dando uma olhada aqui porque aqui atrás das câmeras tem uma árvore, tá? E aí tem um carro estacionado. Ali, mais ou menos, tinha uma segunda árvore. Uhum. E aí a gente pegava uma taquara, colocava na copa da árvore, de árvore a árvore, de lado a lado, e a gente fazia uma goleira. Pra jogar bola. E aquele portão ali a gente brincava, o portãozinho ali, a gente botava a bola lá do outro lado do portão, fechava o portão e o portão era a barreira. E aí ficava eu e meus primos aqui, sei lá, eu passava o dia chutando bola e brincando. E isso é muito legal, cara. Muito legal porque eu tive uma infância privilegiada, assim, de poder estar aqui nesse espaço também e estar perto da minha família. Pois é. Bom, ele é um cara famoso, a gente sabe disso, né? E todo mundo se pergunta, né? Quando já foi homenageado, inclusive em São Cepé, com a medalha Cepé Araju. Mas o seu José tem 10 filhos. Mas o Diori é filho de quem? É filho do Fábio, né? Filho do Fábio. Exato. Que é o segundo da lista, né? Segundo da lista, né? Primeiro é o tio Luiz, aí depois o pai e depois vem uma fila de mais 8 irmãos aí. Certo. E essa homenagem que tu recebeu em São Cepé, cara? Foi muito legal, um momento marcante também, porque embora eu tenha saído muito pequeno aqui de São Cepé, com 7 anos, esses laços familiares me mantiveram conectado com a cidade. É claro que depois de um tempo, faculdade, compromissos profissionais, eu brinco com a Andressa, às vezes, tem semanas que a gente praticamente não se conversa e a gente mora na mesma casa. E trabalham junto. Na mesma empresa, quer dizer. Na mesma empresa, só que ela trabalha num horário e ela sai num horário que é praticamente o horário que eu tô chegando. Então, às vezes, eu chego em casa, ela tá dormindo, quando ela sai, eu tô dormindo. Então, às vezes, eu passo a semana e eu praticamente não converso com a Andressa. Então, assim, é lógico que com os compromissos, as responsabilidades, a gente acaba se distanciando. Então, a última vez que eu vim aqui na cidade foi em setembro do ano passado. Então, acaba ficando mais espaçado, porque também não é tão simples assim encontrar, em meio à rotina de trabalho, de transmissões, de jogos, encontrar um fim de semana que eu possa pegar o carro, vir aqui, é uma estrada longa, é uma viagem longa também,
e poder estar aqui por perto. Mas é isso, assim, é uma conexão que eu sempre tive com São Cepé, e essa homenagem, de certa forma, foi marcante também, porque eu acho que quando eu era pequeno, assim, quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos, e depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo outros sonhos. E a gente nunca sabe quais sonhos a gente vai realizar, né? E um dos sonhos que eu tinha na minha vida era trabalhar na Rádio Gaúcha, e eu consegui realizar, por muito esforço, por muita dedicação, por muita insistência, e por um alinhamento talvez dos planetas, assim, de que na hora que pintou a oportunidade eu estava no lugar certo. Se ajeita, né? Ó. E estava preparado para a oportunidade, e aí aproveitei, entrei e depois trabalhei para continuar. Então, quando tu é reconhecido e recebe uma homenagem como a medalha Cepete Araju, de certa forma também é um símbolo de uma trajetória que não foi fácil, assim, né? Não foi de uma hora para outra que a gente saiu daqui, trabalhou, se preparou, estudou para chegar onde a gente chegou. Então é um reconhecimento também dessa trajetória que, enfim, está só começando, mas já são 17 anos de Rádio Gaúcha, né? Tá, então bem. Tem bastante tempo. Tu tá falando em nome de toda a família aqui, Diori, nesse momento, nesse encerramento. Vamos nos remeter novamente a essa figura maravilhosa, querida, que eu estava dizendo para ele. Ele entregava leite, eu era piá, e na cidade ele ia de ônibus, de carroça, eu andava de carroça com ele. Ele deixava os carros lá do meu pai, tinha uma loja. É verdade. É verdade, isso aí. Agora me diz, o que representa para vocês, para a família, o seu Ivo? Isso. O seu Ivo. Chegar aos 99 anos e com essa lucidez que impressiona. Isso é impressionante, isso é impressionante. Mas eu acho que isso é um pouco o símbolo do que foi a vida do vô durante todos os momentos. Força, né? Força, resiliência, persistência, trabalho, e eu acho que isso que é o que mantém ele vivo da forma como ele está até hoje, com essa lucidez, com essa clareza das coisas, com esse entendimento, uma lucidez assim que às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu chegar aos 70 com essa lucidez eu tô consagrado, né? Mas eu acho que isso é o símbolo, e o vô sempre foi um cara trabalhador, e até hoje ele pega, vai ver Desde os 7 ele já estava na lavoura. Vai ver a lavoura, vai ver a plantação dele, vai ver os bichos, ver se as vacas estão engordando, ver se os porcos estão engordando. Ele está sempre em função, ele não fica muito tempo parado. E isso daí é o que dá o ânimo, que dá a energia para... Eu passo o dia envolvido. Né? E geralmente quando eu tenho, porque às vezes o dinheiro não dá, mas quando eu tenho dinheiro eu tenho um tio fazendo e eu... Tá certo. E ele está ali Eu levo a coordenando. minha cadeira e me sento na beira do serviço, vai falando, cara, eu não vim te cuidar, eu vim olhar tu a trabalhar. O olho do dono engorda o boi, né, seu Ivo? Isso aí. Diori, valeu, cara. Muito Valeu. obrigado, seu Grande Ivo, abraço. mais uma vez. Muito obrigado. As ordens, não. Tá bom. Esse foi o quadro Nossa Gente. Obrigado para Márcia, para o Ivori, para todos os da família, né? Que chegaram então aqui, o Fábio também, que é o pai do Diori. A todos eles. Nosso muito obrigado por nos receber aqui. Esse foi o quadro Nossa Gente do JGTV. Aquele moço de cabelos brancos, pele enrugada e alma de guri, foi quem um dia me mostrou o rumo que eu vim traçando até chegar aqui. Aquele moço de sorriso franco, embora os anos que já traz consigo, não dobra a esquina quando o tempo é feio, nem nega nunca a mão para um amigo. Quem olha agora os sulcos do seu rosto, marcas que herdou da longa caminhada, pode pensar que ao derredor do rancho caminha um velho já no fim da estrada, mas quem viveu a vida a duras penas, como meu pai viveu de
os olhos sempre a olhar à frente. Com a sua benevolência, muitas e muitas campeadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Todo sempre, todo dia, paz e alegria na rua da amizade. Reunidos no mesmo afeto, pela passamos neste dia. E para que siga a festança, repetimos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que no cor é sempre todo dia, paz e alegria na rua da amizade. Que no cor é sempre todo dia, paz e alegria na rua da amizade. Paz e alegria na rua da amizade. A vida é linda mesmo de cabelos brancos. E pra ser franco,
presenteadas por meu temor. E busco peito adentro mais vontade pra viver. A vida é linda mesmo de cabelos brancos. E pra ser franco eu não lamento envelhecer. E guardo as lembranças presenteadas por meu temor. E busco peito adentro mais vontade pra viver.